Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, vamos ao nosso vídeo desta quinta-feira, dia 4 de julho, dia da independência norte-americana, e vamos falar vários assuntos aqui importantes. Por exemplo, quando é que os jogadores que vão entrar na janela do dia 10 de julho poderão estrear? Você sabe? Vou te explicar. Com relação ao Vasco da Gama, desfalques importantes para o jogo contra o Internacional. Todo mundo pedindo a efetivação do Rafael Paiva. Teve gente que disse até que ele era muito cru ou muito verde para a posição e agora se curva dizendo que é um dos jovens talentos, revelação de técnico do futebol brasileiro. Bacana. O tempo é o senhor da razão, já dizia. A gente vai tratar desses assuntos, vamos trazer informações também da seleção brasileira, do campeonato nacional, tudo isso a partir de agora. Mas antes, aquele pedido tradicionalíssimo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, me ajuda, dá uma olhadinha aqui embaixo, está vermelhinho, é porque você não se inscreveu. Mas, Wellington, paga quanto? Não paga nada, é 0,800, me ajuda aí. Clica, dá o joinha, é importantíssimo você dar este joinha. Para que esse joinha? Para o YouTube entender que o vídeo é legal, que o vídeo tem conteúdo importante e ele passa o vídeo para outras pessoas, recomenda o vídeo para outras pessoas também. Então, essa importância do joinha, a importância de você se inscrever, não pagando rigorosamente nada, é para aumentar o número de inscritos e valorizar o nosso trabalho. Tá bom? Tá assim de notícias. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Vamos lá então. Vamos trazer de imediato as informações. E eu abri até falando sobre reforços. Quando é que eles podem jogar? Jogadores que estão sendo contratados agora, mas a janela só abre no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Quando que os reforços poderão estrear? Já vou te explicar já. Segura aí que a gente vai trazer outras informações, trazendo aqui o Vasco e Internacional domingo. Esse jogo é às 18 horas no Beira-Rio. É um jogo histórico. Mas por que um jogo histórico? Porque depois de toda a tragédia que vitimou centenas de pessoas, que vitimou a economia, a vida dos nossos irmãos gaúchos, né? Espalhados ali pelo belíssimo estado do Rio Grande do Sul, a grande Porto Alegre muito sacrificada, o Beira-Rio, que passa ao lado do Rio Guaíba, também foi sacrificado. Como o estádio do Grêmio Porto Alegrense também, a Arena do Grêmio. E o Beira-Rio será reaberto neste domingo. Lógico, não faltarão lágrimas dos gaúchos, dos colorados, daqueles que lutaram para que a vida aos poucos volte ao normal no Rio Grande do Sul. Então, é importantíssimo a gente contar tudo isso para vocês, porque vai ser um jogo muito interessante. E para esse jogo a gente tem que voltar no de ontem, na belíssima vitória de 2-0 em cima da equipe do Fortaleza, e olha que poderia ter sido mais, né? O Verratti teve algumas oportunidades, outros jogadores, JP também, e o Vasco ficou com um belo resultado. O técnico Rafael Paiva destaca que o trabalho do meio-campo hoje é importantíssimo. Tem sido, sim. A gente questionava muito a falta de, em alguns momentos, a bola passar pelo meio-campo para qualificar a nossa saída, né? Então foi uma coisa que a gente detectou e a gente cobrou muito deles, eles responderam muito bem. Acho que a gente trabalhou com vários jogadores ali e essa dupla, principalmente Hugo e Matheus Cocão, acho que é uma dupla que conseguiu acertar bem ali, ajustar o equilíbrio que a gente tanto falou sempre, que é o equilíbrio de jogar e de defender bem, né? Eu acho que eles estão conseguindo corresponder bem. E o JP é um jogador qualificado também, assim como os outros que a gente tem. E ele, eu acho que entrou bem também, eu acho que ele consegue dar
qualidade no nosso jogo ofensivo, também tem característica de defender, porque é isso que a gente precisa para a gente continuar sólido, equilibrado no jogo, e passa muito pelos meio-campistas da nossa equipe. Pois é, o meio-campo é muito importante. Eu trabalho com o Gerson, canhotinha de ouro, e que diz, olha, o meio-campo, se ele não for inteligente, ele não ajuda o seu time nem no setor defensivo, nem no setor ofensivo, e é uma grande verdade. Se você se posiciona bem no meio de campo, você corre menos, você produz mais. E o Vasco vai ter uma ausência sentida, que é um jogador que cresceu bastante, ao meu sentir, Hugo Moura, jogando como primeiro volante. Ele tem se destacado, recebeu o 3º cartão amarelo. O outro jogador que não vai atuar é Lucas Piton, importantíssimo. Ele que já deu 7 assistências para gols, né? Um cruzamento hoje. Olha, eu até peço ajuda a você. Qual lateral esquerdo hoje no Brasil, ou lateral pela direita, tem um cruzamento tão bom quanto o do Lucas Piton, né? Então, acho que é interessante fazermos esse exercício. Vai fazer falta também. E um problema a mais. O Vitor Luiz será julgado amanhã, sexta-feira, pela expulsão contra o Juventude, naquele jogo do dia 19 de junho. Então, o Vasco pode ficar sem o Lucas Piton pelo 3º amarelo. Se levar 2 jogos de suspensão, o Vitor Luiz fica fora do jogo de domingo. Isso aí o Vasco terá que correr atrás de um efeito suspensivo, ou então colocar o Leandrinho no jogo. Mas o Piton está fora, o Vitor Luiz será julgado nesta sexta-feira. Nós temos também o Maicon com 3º amarelo e o David, outro que não joga contra o Internacional, também suspenso. Tem a questão do contrato de empréstimo, certamente tem uma cláusula que o impede de jogar contra o seu ex-clube. Então, Hugo Moura, David, Lucas Piton, Maicon estão fora do jogo. Além do Payet, machucado, mais um atleta lesionado. De novo, Payet, né? Chama muito a atenção. João Vitor segue, e tem a questão do garoto Estrela, que tem um problema de menisco desde quando nasceu, trava o joelho de vez em quando, foi assim no clássico contra o Botafogo, e segue em observação. Faz agora a cirurgia, deixa para mais adiante, e aí? O departamento médico do Vasco da Gama, muito bem chefiado pelo Dr. Gustavo Caldeira, está avaliando e vai ter a sensibilidade daquilo que é melhor para o atleta e para o Vasco da Gama. Neste momento, tenho total certeza desta informação. Gente, deixa eu trazer agora o Paulo Henrique, que vem fazendo também belas atuações, foi um dos destaques contra o Fortaleza, e ele falou sobre este trabalho do Rafael Paiva, junto com todo o time. A cada jogo o time cresce de produção, e ele destacando este momento. Bom, o Paiva é um grande treinador, uma grande pessoa, tem passado muita confiança para todos nós. Ele já tinha provado antes que tinha capacidade, que entende muito bem o jogo, que entende muito bem o que é ser treinador do Vasco, e acho que tem sido muito importante para ele e para nós, toda essa confiança e o trabalho que ele tem feito, e os resultados têm demonstrado isso. Algo que a gente tem internamente, que o Paiva também tem passado para nós, é que nós não podemos negociar a nossa entrega dentro de campo. O resultado ele é a consequência do que a gente faz, ganhar, perder ou empatar, é uma consequência, porém a nossa entrega, a nossa dedicação em campo é algo que é inegociável. Então acho que nós estamos entendendo bem isso, todos os atletas, a comissão técnica, todo mundo tem consciência disso, e é o que tem feito a nossa equipe conquistar os resultados e conseguir as boas atuações em campo. Todo jogo do Payet, desde que ele chegou, eu sempre vi, quando acabava o jogo, independentemente do resultado, ele sai, dá a volta e agradece a torcida. Hoje ele não fez isso. Eu não tive muito contato com ele depois no final do jogo ali. É claro que é um atleta que dispensa comentários, uma pessoa excepcional, que sempre trata e tratou todo mundo bem dentro do Vasco. E é claro que ele fica irritado, é um cara muito competitivo, que quer ganhar sempre, quer ajudar o Vasco sempre. Então eu não tive muito contato com ele, não sei dizer o que realmente aconteceu, qual que é
a situação dele, mas eu tenho certeza que todo o departamento médico do clube, toda a comissão vai tratar isso da melhor forma possível e com certeza, se Deus quiser, ele vai estar em campo novamente para nos ajudar, porque é um atleta muito importante para nós. Eu queria que você falasse do Verrete, a gente vê que é uma arma do time, né? Talvez uma das principais. A bola aérea com ele, sempre marcando presença, com um bom tempo de bola, saiu mais um gol dele de cabeça. Como é que é para vocês, jogadores, saber que tem um Verrete ali na área que pode fazer a diferença? Bom, principalmente para nós laterais é muito importante, né? Ter um cara como ele dentro da área, é um cara que briga o tempo todo, que disputa todas as bolas e que a gente sabe que é uma arma muito forte da nossa equipe, essa bola na área. Então, é um cara que é excepcional como pessoa e como atleta, que tem feito os gols, tem nos ajudado muito, não só na bola aérea, mas também com a sua dedicação, com a sua entrega dentro de campo. E é um cara que é querido por todos aqui dentro do Vasco e que tem nos ajudado muito. Posso fazer só mais uma, se você pudesse falar um pouco do quanto que essa vitória é importante para o ambiente. Vocês viveram momentos muito complicados e só o fato de vencer, você vê que o ambiente em São Januário muda, mas internamente, assim, de estar ali brigando pela zona do rebaixamento, você sente muita diferença no que o Vasco vive nesse momento, mesmo estando ali embaixo ainda? Bom, é claro que a gente nunca quer estar brigando lá embaixo. O Vasco não merece estar brigando pelo rebaixamento, brigando na parte de baixo da tabela. Então é claro que nos incomodava assim a situação. A pressão, ela nunca adentrou a nossa equipe, nunca rachou o nosso grupo, a gente sempre teve confiança, sabia da dificuldade do momento. Mas é claro que a vitória dá um ânimo a mais, a gente vê que o trabalho tem sido bem feito, que temos sido agraciados com as vitórias, com os resultados dentro de campo. Então essa vitória só dá mais confiança para a gente seguir buscando algo a mais, porque a gente sabe que não tem nada conquistado ainda, temos que seguir com os pés no chão, mas essa vitória com certeza nos dá um gás a mais para seguirmos batalhando para os nossos objetivos. Está aí o Paulo Henrique. Sem dúvida, é um momento muito difícil para o Dimitri Payet, jogador vencedor na carreira, lógico que quer estar jogando. Você acha que é confortável para ele ser substituído aos 14 minutos do primeiro tempo? Isso é mais do que uma derrota para qualquer atleta. E principalmente mais uma lesão muscular em que o Vasco ainda não deu nenhuma informação oficial. Pablo Verrete segue fazendo os gols em 2 Brasileirões. Ele já fez 16 gols. Lembra que ele chegou no ano passado para salvar o Vasco. Já chegou fazendo gol. Está ajudando sobremaneira o Vasco. No ano passado ajudou demais e este ano está ajudando. A cabeçada dele no segundo gol, que cabeçada, pegou maravilhosamente bem para fazer o segundo gol do Vasco da Gama. Para o jogo com o Corinthians, na quarta-feira que vem, 19 horas em São Januário, o Vasco informa que já foram emitidos 10 mil ingressos para esta partida. Interessante, né? Então, você que ainda não adquiriu seu ingresso, corra para ver Vasco e Corinthians na semana que vem. Antes tem Internacional e Vasco domingo às 18 horas. Gente, eu quero falar então da segunda janela de transferência de jogadores, janela nacional e internacional. Ou seja, jogador que veio de outro clube, né, que estava com contrato. Deixa eu dar um exemplo, o goleiro Cássio, lá do Corinthians, que foi para o Cruzeiro, ainda não estreou, né? E além daqueles que estão vindo do exterior. Quando é que eles podem jogar se a janela abre no dia 10 de julho e fecha no dia 2 de setembro? A CBF comunicou aos clubes das séries A e B do Brasileirão que as transferências serão efetivadas a partir do dia 11 de julho e muitas já estarão valendo para a 17ª rodada da Série A. Então, é só você ficar atento. Serão efetivadas no dia 11, saindo no bid do dia 11, ele já pode jogar no dia 12, no dia 13 e assim por diante, dependendo, né, da tabela do Campeonato Brasileiro. Então é importante a gente trazer, porque muitos torcedores acreditam, vai abrir a janela no dia 10, tem um jogo no dia 10, o meu jogador, meu reforço já vai estar em campo. Não. Dia 10, abre a janela, abre o processo de transferência que é TMS, é internacional, é nacional também. Então você faz toda essa transferência e o nome do atleta precisa sair no bid. Ele saiu no bid de hoje, quinta-feira. Ele ganha condições de jogo
para amanhã, sexta-feira. Saiu no bid de sexta-feira. Ele ganha condições de jogo para sábado ou domingo. É sempre um dia depois que fica valendo a condição de jogo após o nome ser divulgado no bid. Beleza? Vamos falar de seleção brasileira que já está em Las Vegas. Sábado, 22 horas, tem Brasil e Uruguai. Ou ganha ou volta para casa, ou segue na Copa América, ou fracassa, né, na competição dos Estados Unidos. E foi perguntado hoje ao Andréas Pereira a respeito dessa situação. Qual a importância do jogo com o Uruguai? Porque se passar pelo Uruguai, a tendência é pegar novamente a Colômbia, porque vai pegar o Panamá, com todo respeito à seleção panamenha. Depois, aí pode ser a Argentina numa grande final. E Andréas Pereira falou dessa maneira. Sim, eu acho que isso é muito importante, mas eu tenho certeza que eles, pensando do lado deles, também pensam, putz, a gente vai jogar contra a seleção do Brasil, então para eles vai ser pedreira, eu acho que muito mais do que para a gente. A gente tem muita qualidade, é um grupo muito qualificado, e a gente sim respeita muito o Uruguai, respeita muito a Colômbia, respeita a Argentina, mas a gente é a seleção brasileira, então eu acho que a gente, para ganhar, a gente vai ter que atropelar, vai ter que ganhar, vai ter que fazer tudo que for nesse sentido para vencer. Então a gente vai focar mais nos nossos detalhes, nos nossos erros que a gente estava tendo para melhorar, para vencer. Aí o Andréas Pereira, e para a gente fechar com ele, uma pergunta muito legal a respeito do Lucas Paquetá. Ele está voltando mesmo para o Flamengo? Será repatriado pelo time da Gávea? E aí? Mas também você vai enfrentar um ex-amigo, que é o De Arrascaeta, com quem você jogou no Flamengo. Já conversaram, já trocaram algumas informações. O que você fala também sobre De Arrascaeta e essa situação do Paquetá? Conta pra gente, Andréas Pereira. Sobre o Arrasca, não falei ainda com ele. Estava pensando em mandar mensagem para ele, mas não mandei ainda, mas com certeza a gente vai se conversar antes do jogo. Sobre o assunto do Paquetá, a gente perguntou para ele se realmente estava rolando alguma coisa, e ele falou também que houve algumas conversas, mas não falou nada concreto sobre isso. Então, mas a gente sempre fica feliz em ouvir essas coisas, voltando para um time, talvez. Então, a gente sempre fica ali naquele, será que ele vai voltar? Vai ser bom para o Flamengo? Então, fica uma coisa boa. Então, Andréas Pereira falando a respeito de Lucas Paquetá. Só uma informação, gente. Se ele for suspenso na Inglaterra por participação, né, em manipulação de resultados de bets, ele não pode jogar em lugar nenhum do mundo. Ele não pode jogar no Brasil ou jogar na Argentina. Ele está suspenso caso aconteça a suspensão. Tá? Não estamos torcendo para que ele seja suspenso, nem dizendo que ele participou, pelo amor de Deus. Apenas trazendo essa informação, que eu ouvi algumas pessoas, não, se ele for suspenso lá, pode jogar aqui. Pode jogar não. Então, só prestar atenção nisso aí, tá bom? E torcendo muito para que o Lucas Paquetá nos ajude com a seleção brasileira, porque está muito difícil, a seleção não está convencendo rigorosamente ninguém. Você concorda? Comente aí, comente a situação do Vasco, comente a situação das novas contratações dos clubes aí. Enfim, vai ficar sem lateral esquerdo o Vasco para o jogo de domingo contra o Internacional? Tudo aí. Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para ajudar o nosso trabalho. Você não sabe como é importante você dar esse joinha e também pedir para que outras pessoas se inscrevam também no nosso canal. Tá bom? Eu te agradeço demais. Um ótimo final de quinta-feira, uma grande sexta e que o Papai do Céu continue nos iluminando com muita paz, com muita saúde. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.